Volume 6, Capítulo 5, XXX Tempos de Charme. Nome do jogador: Kaga Michio. Níveis e equipamentos atuais do personagem: Classes: Explorador nível 37, Herói nível 35, Mago nível 37, Monge nível 37, Alquimista nível 33. Equipamento: Vara de oferendas, capacete de couro, armadura de couro, luvas de couro, sapatos de couro, miçanga sacrificial. Não é estranho? Roxane diz quando retomamos nossa rotina matinal de caça. O que é estranho, exatamente? Tem uma pessoa à frente. E em um momento como este, nada mais. Essa pessoa esteve lá ontem, no mesmo local, e anteontem também. É realmente estranho que alguém esteja no mesmo local no labirinto todos os dias. Bem, nós também caçamos no mesmo local por um período bastante longo, então acho que não somos nós que falamos sobre isso tão casualmente, né? Será que é um monstro que cheira a humano? Nunca ouvi falar de tal monstro e, se realmente existisse, seria bem assustador. Até agora, tenho evitado esse local por causa das ordens do mestre para ficar longe de lugares frequentados por humanos, mas, neste momento, acho que pode ser inevitável irmos até lá se quisermos prosseguir neste andar. Como eu uso magia, instruí Roxane a evitar lugares lotados para que ninguém me visse usando magia e não atrair atenção desnecessária. Quando há pessoas esperando nas salas de espera para lutar contra os chefes de andar, também evitamos batalhas contra chefes, porque esperar perto de multidões que possam reconhecer Durandal é uma má ideia. Já se passaram alguns dias desde que avançamos para o 12º andar. Como consigo derrotar os monstros aqui com 4 magias, a caçada tem sido tranquila até agora. Como não vemos ninguém por perto, essa pessoa deve estar no outro extremo da caverna. Agora que penso nisso, tem uma coisa que ouvi por acaso. O que foi, Shelry? Você sabe de algo que possa esclarecer essa situação? Bandidos armam emboscadas naqueles labirintos onde não se encontra muita gente, como este. Desculpe por mencionar só agora, mas esqueci porque ouvi falar disso quando era criança. Bandidos fazem algo assim? É mesmo? Com poucas pessoas por perto, você disse? Muitas pessoas entram no labirinto de Curatar, então não é o melhor lugar para armar uma emboscada. Uma emboscada será eficaz em labirintos como este, onde não se encontra muita gente em nenhum momento do dia. Atualmente, existem 3 labirintos no Ducado de Hartz. O Duque me pediu para explorar alguns deles, pois havia escassez de pessoas capacitadas. Cavaleiros exploradores no território devem ter sido divididos em 3 grupos para cobrir mais território, mas essa divisão claramente não foi suficiente, e com suas forças já dispersas, o número de pessoas por labirinto é naturalmente bem pequeno. Mas por que aqui, no 12º andar, de todos os lugares? Os monstros do 12º andar são muito mais fortes do que os monstros dos 11 primeiros andares, então as pessoas atualizam seus equipamentos para lutar contra eles. Então eles estão fazendo isso para roubar seus equipamentos? De fato. Aqueles que avançam para o 12º andar, ainda que por pouco, podem ser classificados como aventureiros intermediários, e bandidos podem dominá-los com números suficientes. Mesmo que possuam equipamentos melhores, equipamentos intermediários podem ser vendidos por um bom preço, desde que você encontre um comprador. Então, é por isso que armaram uma emboscada no 12º andar? A explicação de Shelry parece racional, como sempre. Então existe a possibilidade de sermos emboscados por ladrões no 12º andar? Nesse caso, fico pensando o que devemos fazer para evitar problemas desnecessários. Deveríamos esperar até que ele vá embora então? Se ele estiver aqui a esta hora, você pode presumir com segurança que ficará aqui o dia todo. E há menos pessoas a esta hora porque é bem cedo. É uma boa oportunidade para avançar. Roxane está tão corajosa como sempre. O labirinto de Aruba fica ao norte do labirinto de Curatar. Já deve ser dia aqui, mas prefiro ficar em silêncio,
Porque se eu disser isso terei que explicar que o mundo é esférico e não plano, e tenho a sensação de que isso levaria um bom tempo. Então deveríamos pedir ajuda à Ordem dos Cavaleiros. Sim, felizmente temos outra opção disponível. Denunciar a Gozer, claro. Por outro lado, não temos nenhuma evidência, e não posso afirmar que haja alguém que pareça ser um bandido apenas com base no meu palpite. Aquele bandido deve ter entrado pela entrada, mas não foi pego lá. Mesmo que eu use identificar, não posso apresentar esse fato como evidência, e se eu matar esse bandido e receber a recompensa por sua cabeça, seus companheiros podem vir atrás de mim para se vingar, e isso seria muito ruim, então matá-lo não adianta nada. Além disso, se eu tentar reivindicar uma recompensa, terei a verificação do meu cartão de inteligência, e Gozer e a Ordem dos Cavaleiros acreditam que sou um aventureiro. Não posso deixar que eles vejam meu cartão de inteligência, porque aí eles verão que sou, na verdade, um explorador, o que significa que ir falar com Gozer sobre isso também não adianta. Não creio que a Ordem dos Cavaleiros ajude ninguém além do Duque e sua família, mesmo que peçam ajuda. Shelry desaconselha pedir ajuda à Ordem dos Cavaleiros. Eles não vão ajudar? Por quê? Porque proteger pessoas como o mestre não é o dever deles. Porque o mestre é um homem livre. Roxane apoia Shelry com suas palavras. Entendo. Então eles não têm obrigação de ajudar os homens livres? Sim, porque os homens livres devem se proteger. Dessa forma, eles podem preservar seus privilégios como homens livres. Se um homem livre solicita a proteção de alguém, ele perde seus direitos como homem livre. Para eles, pedir proteção não é a melhor ideia, pois seria o mesmo que se vender como escravo. Shelry explica melhor. Não entendo muito bem, mas parece uma má ideia. O que eu entendo é que não existe polícia neste mundo, então sou forçado a me proteger se algo acontecer comigo. Proteger-me? Tenho de me proteger, sem contar com a ajuda de ninguém? Mas não é esse o meu direito? Não é dever dos cavaleiros proteger a todos igualmente? Bem, não é como se eu realmente precisasse de proteção, mas tê-los ao meu lado certamente ajudaria. No entanto, a ajuda de qualquer pessoa nunca é de graça. Se eu quiser ajuda, terei que pagar para obtê-la. Então, em vez de pedir proteção, não posso simplesmente pedir que me ouçam? Mesmo sendo um homem livre, mesmo devendo me proteger, se eu disser algo a esse respeito, talvez eles pelo menos me ouçam. É assim mesmo? Portanto, acho que seria melhor se nós mesmos conseguíssemos avançar. Então, Shelry também é a favor de fazer algo corajoso? Tal atitude é considerada racional neste mundo? Miria diz que também é a favor de avançar. Então está bem. Quando Roxane traduz nossa conversa para Miria, ela também concorda. Não sei mais o que é certo e o que não é, mas se é isso que elas querem, então é isso que faremos. Vai ficar tudo bem, mestre. Só existe um bandido. E nós também não somos tão fracas. Eu também acho. Bandidos armam emboscadas com a força de grupos normais em mente. No 12º andar, grupos normalmente levam um tempo considerável para derrotar um único monstro. Nós, por outro lado, derrotamos monstros muito mais rápido. Miria e eu podemos ser os elos fracos do grupo, mas contra bandidos devemos conseguir nos defender sem problemas. Quando Shelry diz a mesma coisa que Roxane, isso realmente começa a soar racional para mim. Então deveríamos avançar por conta própria? Parece algo normal neste mundo, pelo menos. Matei bandidos na primeira vila em que apareci. Eu também matei bandidos quando estava juntando dinheiro para a compra de Roxane, então não é como se eu não estivesse familiarizado com matar outros humanos, mas isso não significa que eu queira fazer disso minha profissão. Além disso, não quero colocar Roxane, Shelry e Miria em perigo. Se for um contra um, porém, não consigo imaginar Roxane se metendo em encrenca. Shelry também subiu bastante de nível, então provavelmente consegue se virar contra bandidos de nível baixo.
Minha maior preocupação aqui é Miriam, que se juntou ao nosso grupo recentemente. Bem, ainda nem sabemos se ele é realmente um bandido ou não. Pode ser alguém que esteve no mesmo local por 3 dias seguidos, então precisamos confirmar primeiro. Posso usar o identificar para isso. Posso identificar imediatamente se ele é um bandido ou não. Com o nariz de Roxane, os olhos de Miriam e meu identificar, não precisamos nos preocupar com ele nos pegando de surpresa, e se o nível dele for alto demais para nós, simplesmente fugiremos. Miriam, você realmente está bem com isso? XX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 
concorda. Será que é mesmo certo confrontar esse bandido? Pelo menos essas 3 parecem corajosas o suficiente para isso. Então está bem. Vou na frente. Se eu levantar a mão direita com a espada, é o sinal para atacar. Se eu levantar a mão esquerda, é o sinal para recuar. Eu decido pelo sinal recuar se algo der errado, invoco Durandal e sigo em direção ao bandido. Teria sido fácil se eu pudesse usar a colisão de meteoros nele. No entanto, para o bem ou para o mal, ataques em área parecem infligir dano apenas a monstros, e não a humanos. Eu ando pela caverna cautelosamente para não alertá-lo de nossa presença. Sinto muito, mestre, mas parece haver uma sala escondida à frente. Antes, pensei que houvesse apenas uma pessoa lá, no entanto, se o cheiro vier do outro lado da porta, pode haver mais de um inimigo nos esperando à frente. Roxane me pede desculpas. Ela tem razão, à primeira vista, não há ninguém visível até o fim da caverna. O ladrão parece estar do outro lado. E não apenas um, a julgar pelas palavras de Roxane. Não consigo usar identificar de onde estou porque é muito longe. Mas sem ele, não consigo nem ir para Gozer assim. No mínimo, preciso confirmar se estamos lidando com bandidos aqui ou não. Por isso, seria melhor se eles estivessem a alguma distância da porta, em vez de ficarem bem ao lado dela. Todas, fiquem atrás de mim. Roxane, fique na última posição. Com Durandal em minhas mãos, lidero a frente. Em um labirinto, não é incomum ter uma arma em punho devido à possibilidade de monstros atacarem a qualquer momento, então não acho que vamos parecer tão estranhos. Caminho até o fundo da caverna, e a porta desliza com um estrondo, e quando finalmente se abre, revela uma entrada para uma pequena sala, onde havia 6 bandidos lá dentro. Na pequena sala ao lado da caverna principal onde estamos, 6 bandidos estavam à espreita. Felizmente, após uma inspeção mais detalhada, percebi que seus níveis não estavam tão altos. 4 deles tinham níveis acima do nível 10, e os 2 últimos tinham níveis acima do nível 20, então acho que seremos capazes de lidar com eles se uma batalha acabar, mas agora que sei quais são os níveis deles, isso levanta a questão. Será que um grupo composto apenas por bandidos nesses níveis consegue chegar ao 12º andar sem ser morto por monstros no processo? E mesmo que consiga, será que consegue mesmo derrotar outros grupos que chegam ao 12º andar? Porque, para ser bem sincero, acho que não. O tamanho máximo do grupo é de 6 pessoas, então seriam 6 contra 6 se houvesse 6 oponentes no outro grupo para enfrentar. Seria vantajoso para eles se tivessem que lidar apenas com lutas 1 contra 1, mas não contra grupos inteiros de inimigos. Mesmo que eles consigam nos pegar de surpresa, ainda seremos capazes de massacrar todos eles sem maiores dificuldades. Se os contra-atacássemos desesperadamente o suficiente, então a diferença de 2 pessoas nem importaria, porque se eles tivessem sofrido pesadas perdas e a batalha demorasse muito, eles nem teriam tempo de roubar nada de nós, e se eles nos encurralassem, provavelmente conseguiríamos escapar se recorrêssemos à violência simplista e imprudente. No entanto, esses bandidos parecem ser um bando de cabeça fria, ainda mais porque conseguem ficar à espreita com uma emboscada por um dia inteiro no labirinto. Mesmo assim, duvido que apenas essas 6 pessoas consigam roubar grupos inteiros sozinhas. Talvez eles tenham mais pessoas de prontidão e simplesmente se dividiram em grupos menores para preparar uma emboscada mais bem-sucedida? Ou talvez ainda não estejam prontos, já que ainda é relativamente cedo?
Mas por causa disso, eles já perderam a chance de lançar um ataque surpresa contra nós. XXXXXXXXXXXXXX. Quando nos aproximamos deles, um dos bandidos me disse algo, mas como não era na língua Abraim, não consegui entender nada do que ele estava falando. Quando lhe dei um olhar confuso, um bandido nível 28 se aproximou de mim. Bom dia. A sala do chefe é ali. Vamos entrar depois de descansar um pouco. Ele gesticula para que passemos à sua esquerda. Ele é o de nível mais alto entre os 6 bandidos e parece falar Braim fluentemente. Por enquanto, estamos fazendo o que ele nos disse para fazer, e entramos na sala enquanto os observamos atentamente. Assim que entramos, os bandidos restantes se separaram. Droga! Aquele movimento que eles fizeram agora não pareceu nada espontâneo. Parecia um movimento que eles já tinham treinado inúmeras vezes. Os bandidos se movem rapidamente e se espalham pela sala. Não estávamos realmente cercados por eles, mas sim como se tivessem formado um círculo cauteloso e distante ao nosso redor. Isso, na verdade, está funcionando a nosso favor, já que eles não podem nos culpar se formos cautelosos com eles, já que eles estão sendo cautelosos conosco esse tempo todo. Dito isso, matar todos esses bandidos rapidamente sem dar nenhum tipo de alarme pode ser bem difícil, porque devido ao número deles e à forma como estão tão espalhados, eu não conseguiria alcançar todos eles com Durandal a tempo de eliminá-los rápido o suficiente. Se uma batalha começasse agora, neste exato momento, como ela ocorreria? O nível deles é baixo, então eu provavelmente conseguiria matar 2 deles de uma vez. Mas não tenho certeza sobre uma terceira pessoa. Quando a 4ª pessoa for morta, será impossível pegar os outros desprevenidos. Além disso, se lutássemos contra eles nesta sala, é mais do que provável que Shelly, Roxane e Miri acabassem envolvidas em uma batalha mano a mano com os bandidos, e embora eu tenha certeza de que nenhuma delas perderia, não posso dizer com absoluta certeza que venceríamos sem nenhuma baixa do nosso lado. Antes de mais nada, eu deveria evitar ao máximo arrastar aquelas 3 para perigos desnecessários, e para isso, talvez eu devesse começar tentando ouvir o que os bandidos estão dizendo uns aos outros. Eles estão falando baixinho, mas se eu apurar os ouvidos, conseguirei ouvi-los. Obrigado pela informação. Vamos em frente então. Nós nos movemos para a esquerda, para onde o bandido nos fez sinal para irmos, e foi quando notei que os bandidos estavam de fato em posições que lhes permitiriam bloquear as outras passagens, mas, fora isso, nada em seu comportamento indicava que eles estavam prestes a nos atacar. Entendo. Acho que entendi a estratégia que os bandidos adotaram aqui. No total, há 3 passagens aqui, além daquela que usamos para entrar nesta sala, então uma delas naturalmente leva à sala do chefe, como os bandidos estavam dizendo. Se não fosse assim, não haveria absolutamente nenhum sentido em eles montarem uma armadilha tão elaborada neste local específico. Provavelmente há mais bandidos esperando em uma das direções. É uma boa estratégia. Mesmo que haja 6 bandidos esperando nesta sala, sem identificar você pensaria que se trata de um grupo normal descansando. Se pessoas fortes vierem e eles acharem que não podem vencer, eles simplesmente terão que deixá-los passar para a sala do chefe. Se alguém que pareça fraco vier, eles o guiarão para a armadilha. Eles decidiram que eu era forte. Ou uma presa fácil. Eu deveria ter deixado Shelly e Miri usarem suas miçangas sacrificiais de forma chamativa? Quando passo pelos bandidos à distância, olho para trás. Eles sorriem de um jeito vulgar. Será que estão mirando nas minhas garotas? Quero puni-los, mas não devo me intrometer aqui, caso não pareça um alvo fácil. A porta se abriu e entramos na caverna à esquerda. Não havia ninguém lá. A caverna continuava em frente. Eles deveriam morrer. Será que os bandidos estavam só olhando para os peitos de Roxane e Miriam? Mesmo assim, concordo com Shelly. Há 3 ou 4 pessoas na esquina. Roxane me alcança com passos rápidos e relata num sussurro. Shelly, fique à vontade. Parece que eu vou conseguir destruí-los, afinal. Será um ataque de pinça por trás e pela frente? É uma boa estratégia para os bandidos.
Eles parecem ter decidido que somos um alvo fácil, ou talvez estivessem cegos de ganância olhando para o peito de Roxane. Eles são bandidos. Lutar contra eles é inevitável. Roxane, vá para a frente. Shelry, para trás. Cubra Miriam e mantenha-a atrás de Roxane. Eu lutarei contra os bandidos enquanto você prioriza a defesa. Eu me movimentarei livremente, então não tente me acompanhar. Pego a lança de cobre da caixa de itens e a troco pelo escudo de madeira da Miriam. A lança deve ser boa contra bandidos. Ainda bem que a guardei, caso possa ser útil novamente. Seguimos para o cruzamento, onde Roxane balança a cabeça um pouco. Os bandidos parecem estar um pouco mais adiante. Virei a esquina e vi 4 pessoas na beira da caverna. Bandido nível 24, pirata nível 67, ladrão nível 48 e explorador nível 42. Todos eles são de nível altíssimo. Principalmente o pirata, ele é incrível. Também foi a primeira vez que vi um ladrão. Ele é a principal força de combate deles? Seria irritante se fossemos pegos por trás, então avançamos rapidamente. As 4 pessoas se espalharam para bloquear a caverna. 3 na frente, e o bandido nível 24 atrás delas. O bandido é o líder deles? Você achou que tinha uma sala do chefe aqui? Desculpe, mas somos nós, os bandidos. XX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 
Bem, então não tenho certeza do que ele disse, mas como Roxane não reage, provavelmente não importa. Quanto ao explorador, ele foi ameaçado ou se juntou a eles voluntariamente? Ele também pode ser corrupto. O comportamento deles fala por si. Mesmo sem a opção de identificar, você provavelmente perceberia que são bandidos. Se eu tentar cronometrar um ataque surpresa, provavelmente será vantajoso. Pela retaguarda, os 6 homens da frente nos alcançaram. Os bandidos nos cercam pela frente e pela retaguarda, com um total de 10 homens. Se você deixar as mulheres, pouparemos sua vida. Entendo. Não é um ataque surpresa, então eles acham que há espaço para negociação. Certamente sofrerão menos danos se não precisarem lutar. Quando espremidos pela retaguarda e pela frente, alguns grupos certamente desistirão e cederão às suas exigências. Mas a possibilidade de bandidos deixarem alguém vivo e ir embora é basicamente zero, e eu entendo isso. Deve ter sido difícil encontrar este lugar, e seria impossível usá-lo novamente se deixassem alguém ir. Mas uma decisão dessas é difícil de tomar quando se está cercado por bandidos. Todos vocês, larguem suas armas. Você pode pelo menos salvar sua própria vida. Há 10 inimigos, e 4 deles têm um nível consideravelmente alto. Em circunstâncias normais, um único grupo poderia ter sido uma vitória fácil para eles. Em circunstâncias normais. Ilumine o caminho de um herói corajoso através de um labirinto escuro. Eu ignoro os bandidos e pronuncio um encantamento. É impossível escapar. Esta caverna inteira foi coberta com cimento escudo. O explorador acha que sou um idiota. É claro que pensariam isso. Quando finalmente conseguissem capturar alguém em seu ataque de pinça, o grupo poderia simplesmente escapar se tivessem um explorador com eles. Se usassem cimento escudo, caminhante de campo seria inútil. O mesmo vale para caminhante de masmorra. Mas caminhante de masmorra. Ignoro suas palavras e digo o nome da habilidade mesmo assim. Mesmo que eu tenha dito caminhante de masmorra, pensei em portal na minha cabeça. Uma parede preta aparece na parede ao meu lado, já que é possível usar portal mesmo em um espaço coberto com cimento escudo. E eu corri em direção à parede. Merda, pensei que caminhante de masmorra fosse inutilizável. Ele simplesmente fugiu sozinho e deixou as mulheres aqui. Que idiota! Quem é esse idiota?
Ao ouvir a voz de Roxane, eu avancei com Durandal. Eu estava atrás e apunhalei o bandido nível 24 no pescoço. Movi-me para trás dele com o portal. De onde apareci, tive um avanço perfeito, e Durandal acertou exatamente onde eu queria. Com um único golpe, o bandido nível 24 cai no chão. Devido ao som da queda, os outros bandidos percebem a situação. Merda, o que aconteceu? Mate todos eles. Será difícil lutar contra todos ao mesmo tempo. Entre Shelly e os 6 bandidos lá atrás, fiz uma parede de fogo para nos dar espaço. Tem mais um. Um mago está se escondendo em algum lugar. Os bandidos começaram a entrar em pânico como um bando de galinhas sem cabeça. Não posso bloquear a caverna inteira com a parede de fogo, mas certamente ajuda, já que a lança de Shelly está esperando para atacá-los. A força principal, composta por 3 pessoas de alto nível, vem em minha direção. É uma boa decisão. Como me movi, esses 3 estão em uma posição espremida entre nós agora. Isso nos traz vantagem. Também é conveniente. Se eles vierem até mim, o perigo para Miria diminui. Como devo derrotar esses 3 agora? Magia em área não vai funcionar em humanos. Posso usar magia de alvo único neles, mas não posso usar outras magias até que a parede de fogo se queime. Ainda assim, parece que consigo usar feitiços bônus. Os da classe mago já foram lançados, mas os feitiços bônus são outra história. Se eu me distanciar um pouco, posso usá-los com segurança. Se possível, não quero usá-los, mas não tenho esse luxo. Quando os bandidos se aproximaram de mim, usei troca equivalente no homem no centro. O pirata nível 67 explodiu repentinamente em uma fonte sangrenta. Seu equipamento foi deixado para trás, mas ele literalmente explodiu, e não sobrou nada dele. O quê? O movimento dos homens em ambos os lados parou por um segundo. Era de se esperar. O pirata ao lado deles havia desaparecido, então eles não conseguiram evitar. Contenho os sentimentos negativos que surgem dentro de mim e continuo desesperadamente. Não posso perder esta oportunidade. Não quero fazer nada, minha mente está uma bagunça, mas ainda empunhei a Durandal. O pescoço do ladrão nível 48, que havia parado por um instante, foi cortado sem dificuldade, e sinto meu MP sendo recuperado. Parece que também consigo absorver MP das pessoas. Contenho a vontade de fugir e sigo em frente. O explorador que estava ao lado do pirata também parou de se mexer. Há um jato de sangue do corpo do pirata grudado nele. Ele precisa de um tempinho para recuperar os pensamentos. O MP recuperado está suprimindo minhas emoções, e continuo movendo meu braço. Minha espada voa em direção ao pescoço do explorador enquanto ainda mais MP é recuperado. É o suficiente para outro luxo. Usei portal novamente e saí atrás dos 6 bandidos. Você não pode escapar. Chamei os bandidos lá de trás. Abro minha caixa de itens, pego uma pílula de fortalecimento e uma pílula de nutrição e as jogo na boca enquanto saio. Afinal, não se pode passar por uma longa batalha sem se recuperar. As 6 pessoas discutiram entre si e então avançaram em minha direção ao mesmo tempo. Embora a parede de fogo tenha desaparecido, há 3 pessoas lá, incluindo Roxane, e eu estou aqui sozinho. Naturalmente, eles tentarão a saída por este lado. Mas não é uma boa ideia para eles, e provavelmente não pensaram bem. Havia uma parede de fogo entre os 6 bandidos e Shelly até agora, mas ela desapareceu, então eu uso a parede de fogo novamente sem encantamento enquanto os 6 bandidos se aproximam dela. O primeiro bandido sofreu sérios danos e foi decapitado por mim ao se assustar com o fogo que surgiu atrás dele. O segundo e o terceiro bandidos correram direto para a parede de fogo, queimando no local.
Recuperei algum MP deles, mas não o suficiente, pois o fogo os matou quase instantaneamente. O quarto bandido entrou no fogo por um tempo e então pulou em pânico, acabando sendo derrubado por mim. O quinto bandido apenas toca levemente, e então pula para trás imediatamente, caindo de bunda. Será que ele é o único que escapou em segurança? Vou acabar com você agora. Roxane e as outras também estão aqui comigo, então ele está em menor número. Ele se vira e tenta abrir alguma distância entre nós, mas eu avanço em direção ao bandido que caiu de bunda no chão. Estou quase no alcance do combate corpo a corpo, então dou um grande passo à frente e miro no pescoço dele. Mas então o bandido, que estava parado, correu em minha direção, tentando me esfaquear. Foi uma boa ideia para um bandido humilde. Se minha arma não fosse Durandal, claro. Uma espada normal não consegue cortar a cabeça de alguém tão facilmente, e se eu tentasse fazer isso com uma arma normal, poderia ter sido esfaqueado até a morte. Mas a espada que estou usando é a espada sagrada Durandal. Corto facilmente a cabeça do homem que caiu de bunda no chão e continuo o golpe na lateral do homem que tentava me atacar. Ele perde o impulso e eu evito o ataque. Puxo a espada de volta, enfio-a em seu estômago com força total e, em seguida, a retiro lentamente. O bandido cai morto no local. Mestre! Roxane corre até mim. Está todo mundo bem? Sim, estamos. Ótimo. Roxane e Miria, por favor, confirmem que não há bandidos que fugiram. Shelry, por favor, me ajude a coletar os cartões de inteligência. Preciso de algo para enrolar as mãos. Você poderia cortar alguns pedaços de tecido das roupas dos bandidos. Talvez ainda não tivesse acabado, então dê instruções às garotas imediatamente. Dito isso, todos os bandidos que pudemos confirmar já deveriam ter sido derrotados. Além de usar magia sem encantamento, também usei portal e troca equivalente. Se alguém me viu fazendo tudo isso, tenho que me livrar dele. Roxane e Miria vão em direção à pequena sala onde estavam os 6 bandidos. Foi uma luta maravilhosa. Obrigado, Shelry. Dito isso, você deve coletar as mãos rapidamente antes que elas desapareçam. Shelry começou a trabalhar com indiferença, e eu cortei as mãos dos bandidos junto com ela, empilhando-as nas roupas que Shelry havia cortado. Parece que fiz bem a tempo. Quando cortei a mão do bandido, seu equipamento foi deixado, e o corpo foi absorvido pelo labirinto. O corpo do bandido afundou no chão em um instante. Os corpos dos outros bandidos também desapareceram, um após o outro. É assim que o labirinto digere as pessoas, certo? Não creio que alguém tenha conseguido escapar. Roxane e Miria relataram quando retornaram. Entendo. Foi uma luta incrível. Como esperado do mestre. Obrigado. Fico feliz que Roxane e as outras estejam bem e ilesas. Sim, estamos todas sãs e salvas. Nenhuma das 3 parece ter se ferido, o que é bom, porque eu estava mais preocupado com elas se machucando. Este é o melhor resultado possível para esta batalha. Os bandidos não conseguiram fazer muita coisa por causa da parede de fogo que o mestre fez. Miria também disse que foi incrível. Mesmo que eu tenha acabado de massacrar os bandidos como um açougueiro, essas 3 não parecem estar me evitando por causa disso, provavelmente porque essas 3 foram as que instigaram isso em primeiro lugar. Quando conto as mãos, são 8. A mão do explorador não terá uma recompensa, então não a pego, e a mão do pirata que explodiu por causa da troca equivalente não pôde ser coletada, pois explodiu em pedaços sangrentos junto com o resto do pirata. Finalmente respiro aliviado e recolho os tesouros deixados pelos bandidos derrotados. Quaisquer itens que eles pudessem ter, tomaremos posse deles agora. Também tenho quase certeza de que não preciso revistar cada um deles, assim como aconteceu com o grupo anterior de bandidos que ousou nos atacar. Eu deixei você passar por algo horrível hoje. Você me perdoa por isso? Do que você está falando, mestre?
Você derrotou todos aqueles bandidos, então não há nada pelo qual precise ser perdoado. Enquanto pegava o equipamento, observei a expressão de Roxane e ouvi suas palavras. Será que era mesmo certo eu matar aqueles bandidos daquele jeito? Isso poderia ter acontecido com qualquer um a qualquer momento, mas o mais importante é que conseguimos sobreviver. Shelly também tinha algo razoável a me dizer. Essas três cresceram neste mundo onde os bandidos atacando pessoas é algo comum ao qual ninguém mais dá atenção, e matar esses bandidos é algo que elas já esperam. Parece que Miriam ficou bastante surpresa e acha que foi fácil para o mestre, apesar de ser um lugar como este. Ela também disse que vai manter em segredo a maneira incrível como o mestre lutou contra aqueles bandidos para que o mestre não se meta em encrenca por causa disso. Parece que cada membro do meu grupo teve suposições diferentes depois de testemunhar minha batalha contra os bandidos, mas não acho que eu deva ser elogiado por nos colocar em tal situação para começar, e Miriam também deveria ser ensinada que essa era uma situação ruim para se estar, e mesmo que tenhamos conseguido sair dela ilesos, as coisas poderiam ter terminado de forma muito diferente se apenas algumas coisas tivessem acontecido de forma diferente, mas se Roxane disse a ela que ela deveria sempre me elogiar, não importa o que eu faça ou o quão mal eu possa foder. Então eu acho que realmente escolhi a pessoa errada para lidar com sua educação, então talvez eu devesse fazer isso de agora em diante? Não comento mais sobre isso e me dedico a colecionar equipamentos para não pensar mais nisso. O equipamento de couro que os bandidos deixaram para trás tem algumas peças de equipamento de couro endurecido misturadas a ele. Um capacete de couro endurecido, luvas de couro endurecido e botas de couro endurecido. Esses equipamentos certamente seriam uma boa melhoria para nós, mas apenas um deles vem com um slot de habilidade vazio. Depois de verificá-los, coloquei-os na caixa de itens. Uma armadura de couro endurecido, hein? A julgar pelo olhar furioso que Shelly me lançou enquanto eu a inspecionava, provavelmente serei o único membro do meu grupo capaz de usá-la. Afinal, todas as garotas do meu grupo têm seios bem definidos, então nenhuma delas poderia usá-la, o que naturalmente me deixa como o único candidato possível. Não há espaço suficiente na minha caixa de itens para contê-lo, então dou-o para Shelly. Devo remover o alquimista e usar o cozinheiro para poder usar o espaço aumentado na caixa de itens? Miriam subiu bastante de nível, então ela deve ficar bem sem revestimento de agora em diante, então é melhor eu ir lá e fazer isso. Mestre, veja, havia um anel de determinação entre um dos pertences dos bandidos. Havia um anel de determinação no equipamento do bandido. É um acessório com habilidades que um dos bandidos havia equipado. Pode ter alguns efeitos úteis, mas, como é classificado como acessório, isso não significa que entrará em conflito com nossas miçangas sacrificiais. Ainda bem que nenhum dos inimigos contra os quais lutamos estava usando essas, porque a batalha poderia ter terminado de forma bem diferente de hoje. Acho que pode ser um dos itens lendários. Shelly me informa. Um item lendário, ela diz. Nesse caso, este com certeza será um bom acessório. Quanto às armas, há duas espadas de aço e uma espada de ferro. Nenhuma delas tinha slots de habilidade vazios, então perdi o interesse nelas imediatamente, mas talvez eu fique com a espada de aço por enquanto para ter uma reserva, caso precisemos de uma. Em seguida, uma rapieira e um escudo de aço. Este é o equipamento que pertencia ao pirata nível 67. Uma rapier, hein? Sim, é uma espada de estocada. É uma espada de nível superior, feita para esfaquear em vez de cortar. Ela também usa um estilo de combate diferente. Seria bom para Roxane? Seria. As rapiers também têm uma lâmina, então podem ser usadas para cortar também, se necessário. O estilo de ataque da rapier é parecido com o esgrima? Nesse caso, Roxane deveria usá-la sem problemas. Então a rapier vai para Roxane, e a cimitarra e o escudo de ferro vai para Miriam.
Entrego o escudo de aço e a rapier para Roxane. Ela diz algo a Miria e lhe entrega o escudo de ferro e a cimitarra. Shelry recebe a adaga e o escudo de madeira de Miria e os guarda em sua caixa de itens. Em seguida, vieram os 10 cristais mágicos. Os bandidos pareciam ter um para cada um. Quando você vende cristais mágicos na guilda, eles não verificam seu cartão de inteligência, e deviam saber disso. Havia um cristal mágico amarelo. Um cristal mágico amarelo é bastante precioso, já que é preciso derrotar mais de 100.000 monstros para torná-lo assim, então pode ser mais valioso do que o dinheiro da recompensa dos bandidos. Mesmo que ainda seja cedo, devemos voltar para casa. Você deve se limpar e suas roupas devem ser lavadas. O equipamento também precisa de manutenção. Depois de recolhermos tudo, Roxane faz uma sugestão. De fato, há sangue nas minhas roupas, e possivelmente também no meu rosto. Devo voltar imediatamente? Não consigo lutar com este punhado de mãos. Não preciso mais tomar pílula de recuperação, já que absorvi MP dos bandidos, então tenho MP suficiente para isso. Voltamos para casa. O céu a leste está ficando mais claro, o que significa que o sol nascerá em breve. Tiro a roupa imediatamente e me limpo no banheiro enquanto Roxane lava minhas roupas. Roxane, desculpe pelo que aconteceu hoje. Consegui derrotar os bandidos, mas foi um descuido lutar com eles desde o início. Eu nunca deveria ter caído na armadilha deles. Não sei como as coisas teriam sido se houvesse outros bandidos fortes como oponentes. Terei que ser mais cuidadoso da próxima vez. Teria sido traumático se eu tivesse acabado de chegar a este mundo e passado por algo assim. Eu teria me afastado de tudo e não teria mais passado todo o meu tempo nos labirintos. Então, por que não estou fazendo isso agora? É por causa das minhas experiências passadas. Já faz um tempo que me acostumei a lutar. Não é mais um conceito estranho para mim. E como sei que lutar nos labirintos é praticamente a única coisa que posso fazer agora para ganhar um bom dinheiro, estou disposto a lutar para continuar vivendo do jeito que vivo agora, e consigo lidar com tudo que vem com a luta, seja a dor física de me machucar com os monstros dos labirintos ou o desgaste mental que vem com a percepção de que, quando você luta contra bandidos, ladrões ou outros tipos de foras da lei, não está matando apenas alguns monstros aleatórios gerados pelos labirintos, mas seres humanos de verdade, como eu, Roxane ou Shelry. Tudo se resume a fatos bem simples. Esses bandidos lutaram comigo porque queriam me matar para poderem vender meus bens e transformar minhas escravas em seus brinquedos pessoais, e eu lutei contra eles porque queria impedi-los de fazer tudo isso. No final, fui eu quem saiu vitorioso daquela batalha em que todas as probabilidades estavam contra mim, então isso significa que eu estava certo, e eles é que estavam errados. Além disso, desde que cheguei a este novo mundo, tomei a decisão de que vou viver nele agora, e já que decidi isso, não seria ruim me acostumar o máximo possível ao combate e à luta, já que a luta parece ser parte integrante da vida de praticamente qualquer pessoa que habita o mundo deste jogo. Mas ainda assim, me acostumar ao combate não muda o fato de que lutar contra bandidos ou monstros com minha vida em jogo em cada encontro ainda é uma experiência assustadora. E já que estamos falando de luta, é fato que nem todos serão igualmente habilidosos. Pessoas diferentes possuem diferentes tipos e graus de potencial de batalha, e é meu dever, como líder do grupo, avaliar esse potencial cuidadosamente para decidir se a batalha em que nos envolvemos realmente vale a pena ou não. Se eu não for capaz de fazer pelo menos isso, então, em algum momento, definitivamente seremos pegos de surpresa e pagaremos o alto preço pela minha própria ignorância. O mais importante é que eu venci e que todos nós conseguimos sobreviver àquele encontro sem nenhuma perda de nossa parte, então posso muito bem encarar o que aconteceu hoje como uma lição bem dura, mas muito útil para o futuro. O que você quer dizer? Foi uma luta esplêndida, e matar bandidos, ladrões e todos os outros tipos de escória sem lei é a coisa perfeitamente natural a se fazer, então não há nada do que se arrepender. Na verdade, você deveria se orgulhar de ter conseguido derrotar tantos deles sozinho.
O que Roxane disse agora só prova que lutar é um elemento tão comum na vida até mesmo das pessoas comuns deste mundo que ninguém realmente vê isso como algo estranho ou fora do lugar, e mesmo que no começo tenha sido um pouco difícil para mim me acostumar, então acho que já passou tempo suficiente para que eu lentamente começasse a assimilar a mesma mentalidade para mim. Depois de limpar meu corpo completamente para garantir que nenhuma gota de sangue dos bandidos ficaram em mim, saí do banheiro e peguei uma muda de roupa limpa. Já que tenho um tempinho livre agora, acho que será uma boa ideia reorganizar um pouco minha caixa de itens. Eu não chamaria isso exatamente de faxina de primavera, mas preciso liberar espaço para não ficar sem ele tão cedo. Roxane, Shelly e Mira estavam sentadas juntas enquanto realizavam a manutenção de seus equipamentos, então sentei-me um pouco ao lado delas e comecei a ver o que exatamente eu poderia fazer para que minha caixa de itens ficasse menos desorganizada, para que eu pudesse continuar por mais algum tempo sem precisar trocar nenhuma das minhas classes atuais com a de cozinheiro para aumentar a quantidade total de espaço livre nela. A primeira coisa que vou fazer é juntar todos os cristais mágicos que os bandidos tinham em um único, para que ele ocupe apenas um espaço do meu inventário. De todos os cristais mágicos que podem ser obtidos por aqueles que exploram os labirintos, o cristal mágico branco é o mais valioso de todos. Isso porque ele contém o equivalente a 1 milhão de monstros em poder mágico, o que também significa que ele alcançará o melhor preço possível se eu o vender na Guilda dos Aventureiros. Eu já tenho um cristal mágico verde comigo, que contém o equivalente a 10 mil monstros em poder mágico. Agora, uma das coisas que eu poderia fazer é fundir o cristal mágico amarelo que os bandidos tinham com eles, mas se eu assumir que o cristal mágico amarelo deles tem cerca de 900 mil unidades de poder mágico e meu próprio cristal mágico verde tem perto de 100 mil unidades de poder mágico, então isso levaria a algum desperdício de poder mágico potencial se eu fundisse esses dois. Então, em vez de fazer isso, decidi fundir apenas os cristais mágicos que os bandidos tinham. No entanto, quando terminei de fazer isso, o cristal mágico amarelo não se transformou em cristal mágico branco. É uma pena, mas nada que vale a pena lamentar por muito tempo. Vou manter o cristal mágico verde na minha caixa de itens e lutar com o cristal mágico amarelo para transformá-lo em um cristal mágico branco o mais rápido possível. O que está na minha caixa de itens é o que vou usar, e os que estiverem prontos para vender ficarão na caixa de itens da Shelly. Quanto aos itens extras que temos, como esta lança de cobre antiga que a Shelly usou em algum momento, eles vão para o depósito junto. Sozinho no depósito, realizei uma redefinição de personagem em mim mesmo, alocando alguns dos meus pontos bônus em equipamento bônus e segundo acessório. Então, equipei o Anel da Determinação em mim. Foi o primeiro acessório que vi quando cheguei a este mundo, mas, pensando bem, nunca me dei ao trabalho de verificar para que ele serve. Quando terminei a redefinição de personagem, o anel apareceu no dedo indicador da minha mão esquerda. Acessório: Anel da Determinação. Habilidades: aumento do poder de ataque, aprimoramento pessoal. E aí está o Anel da Determinação. Fiquei curioso desde que usei identificar naquele que ganhei de um dos bandidos derrotados, e olhando agora, o acessório que me foi concedido pela habilidade bônus equipamento bônus e o que Shelly estava usando na mão são a mesma coisa. O mesmo nome, a mesma aparência e provavelmente as mesmas duas habilidades. Agora me pergunto: existem outras pessoas além de mim que podem usar redefinição de personagem neste mundo? O Anel da Determinação que fiz é novinho em folha, enquanto o outro estava opaco e cheio de arranhões. Essas são as principais diferenças entre eles que consigo perceber só de olhar. Usei redefinição de personagem novamente, guardando o Anel de Determinação que ganhei do meu equipamento bônus, em seguida, coloquei o Anel do Bandido. Infelizmente, a habilidade segundo acessório não acendeu. Se acendesse, eu poderia ter conseguido 5 pontos bônus inteiros, mas como isso é impossível, vamos deixar por isso mesmo. Agora, vamos para um experimento diferente. Usei redefinição de personagem para ativar a habilidade bônus segundo acessório e então troquei meu próprio Anel da Determinação pelo Anel da Determinação deixado pelo bandido. Parece que consigo desativá-lo, então fiz isso sem qualquer tipo de hesitação ou dúvida.
o anel da determinação desaparece e não há nenhuma normalidade nos meus pontos de bônus. Quando ativo o segundo acessório novamente, o anel reaparece, mas desta vez, parece novo em folha. Todos os vestígios de desgaste que ele tinha sumiram. É quase como se redefinição de personagem tivesse pegado o antigo e o substituído por um item totalmente novo, essencialmente me dando outra cópia do anel da determinação que é praticamente indistinguível daquele que dei para Shelry. Feliz com o resultado desse experimento, cancelei segundo acessório e voltei para o salão com o novo anel a tiracolo. Shelry, você sabe se os mestres ferreiros conseguem fazer algo assim? E se sim, requer algum tipo de habilidade especial ou materiais raros? Perguntei a Shelry sobre o anel da determinação. É o anel da determinação de antes? Sim, esse mesmo. Então ele precisa ser obtido por meio de uma fixação. Uma fixação. Então parece haver um método para obtê-lo, afinal. Isso mesmo, mas você não poderá fazer isso se não fizer parte de uma guilda. Oh! Bem, merda. A bênção da fixação pode ser recebida no templo da guilda, mas se você recebê-la, não poderá mais mudar de classe. Mesmo assim, acredita-se que você se torna mais forte graças a ela, pois a bênção que recebe vem diretamente da divindade guardiã da guilda. Então é isso que é uma fixação. Aliás, existem divindades guardiãs nos templos das guildas? Existem realmente divindades guardiãs nos templos das guildas? Ninguém encontrou com um antes, então não sei se eles são reais ou não. Como de costume, Shelry manteve sua visão racional do mundo. Então, fixação é essencialmente a mesma coisa que garantir uma classe para si mesmo? Sim. Ao passar por esse processo, um acessório pode aparecer na pessoa, e presume-se que seja um presente da divindade guardiã da guilda. Como este anel aqui. Não tenho certeza, mas acho que é bem provável que tenha vindo de uma fixação. Não sei o que a Shelry pensa quando eu invoco a Durandal do jeito que costumo fazer. Talvez ela pense que eu tiro da minha caixa de itens toda vez? Isso faria sentido, já que posso usar a caixa de itens sem encantamento, o que significa que posso tirar coisas dela quase instantaneamente. Existe mais alguém neste mundo que consegue remover itens como eu? Ou talvez a fixação esteja relacionada à redefinição de personagem e pontos bônus? Já existe uma conexão que aponta para isso. Quando você recebe um acessório e o coloca, fica impossível mudar de classe. E como você ganha pontos bônus a cada nível, fica impossível mudar para uma classe de nível inferior enquanto estiver usando aquele acessório específico. Mas isso não é tudo. Supostamente, você fica mais forte com fixação, e pontos bônus também podem ser usados para aumentar o valor de suas estatísticas. Você sabe que tipo de equipamento aparece quando ocorre a fixação? Parece variar de pessoa para pessoa. Há magos e feiticeiros que ganham espadas, e usuários de espadas que ganham bengalas. A fixação sempre cria equipamentos com uma habilidade adicionada, mas muito raramente algo incrível aparece. É um pouco diferente de mim naquela época. Eu só uso a Durandal como arma bônus. Que tipo de pessoa pode realizar a fixação? É bem fácil conseguir a bênção se você já estiver na classe há vários anos, e a força aumentada e os equipamentos bônus são sempre bons de se ter. Mas como não é possível mudar de classe após a fixação, isso normalmente é feito por pessoas que já estão pensando em se aposentar. Se um bom equipamento for lançado, ele pode ser passado aos seus descendentes como herança de família. Não é bem isso que eu estava perguntando, mas não importa. Então o processo é aleatório? Não há nenhuma regra? A armadura que recebo com equipamento bônus é um equipamento destinado a homens. Se uma mulher recebe equipamento bônus, não seria estranho se algo diferente aparecesse para ela. Se o anel da determinação veio da fixação, então acho que você poderia realmente pensar nele como algo relacionado ao equipamento bônus, e já que a quantidade total de pontos bônus que você pode ter é baseada no seu nível, então será muito mais lucrativo para você se você aumentar seu nível máximo que puder para ter o máximo deles possível, e isso me leva à seguinte hipótese.
Se uma pessoa que tem usado ativamente sua classe por muitos anos vai ter acesso à bênção da fixação mais facilmente, então isso parece evidência suficiente de que a fixação realmente requer pontos bônus para mim. No entanto, essas são apenas minhas próprias opiniões sobre o assunto e, para realmente determinar se a fixação e os pontos bônus estão realmente relacionados entre si, alguma investigação adicional terá que ser realizada. Depois de ouvir a história sobre fixação de Shelry, verifiquei os cartões de inteligência novamente. Havia 8 no total. Por enquanto, mesmo que estejam ocupando um pouco de espaço na minha caixa de itens, acho que vou guardá-los por mais um tempinho.